Olá, neste vídeo falaremos sobre os 14 pontos de Deming. A história dos 14 pontos começa ao final da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava arrasado depois de 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki. E logo após o final da Segunda Guerra, pouco tempo depois, então estamos falando de segunda metade da década de 40 até 1980, o Japão já tinha se reconstruído completamente, tinha diversas marcas que estavam praticamente dominando o mundo. E isso, na década de 80, foi gerada uma pressão muito grande na economia americana, porque o Japão estava tomando conta do que antes era as empresas americanas que tomavam conta. Então era algo extremamente questionador para todos. E nisso, nos anos 80, apareceu um documentário sobre o segredo do Japão, que era o Sr. William Edwards Deming. Então era um documentário da NBC, exibido em 1980, que era: se o Japão pode, por que nós não podemos? E quem que foi Deming? Logo após no processo de reconstrução da economia japonesa, um estatístico conhecido como Dr. Deming foi muito ouvido pela indústria japonesa, e ele começou a levar conceitos de controle de processos, de gestão, que foram implementados por toda a indústria japonesa. Então, alguns pontos que ele é considerado o pai da gestão da qualidade, e ele também foi o pioneiro no chamado controle estatístico de processos, o CEP. Além disso, ele é famoso por várias frases bem conhecidas, algumas delas. Por exemplo, se você não consegue descrever o que faz em termos de processos, você não sabe o que está fazendo. Sem dados, você é apenas outra pessoa com opinião. Um líder é um técnico e não um juiz. Você não administra aquilo que você não mensura. Um sistema ruim sempre derrota um bom funcionário. E muitas das ideias dos conceitos de Deming foram sintetizados em 14 pontos, que são os 14 pontos de Deming. Então vamos conhecer eles. O primeiro: estimular a firmeza de propósito no sentido de melhorar a qualidade dos produtos e serviços e fomentar a competitividade, permanência no mercado e geração de empregos. O primeiro ponto é ter firmeza de propósito. A gente sempre quer melhorar. Então não existe o que a gente vai ver depois, uma meta específica. A busca pela melhoria tem que ser contínua. Segundo, os administradores devem assumir suas responsabilidades e tomar a liderança do empreendimento de mudanças e geração contínua de melhorias. Ou seja, a responsabilidade pessoal é algo extremamente importante nos critérios de gestão de Deming. Um ponto importante, o terceiro ponto, é não depender de mecanismos de inspeção para garantir a qualidade. Eliminar a necessidade de inspeção em larga escala, o que não poderá ser alcançado se a qualidade for embutida no próprio produto. Aqui está a questão de a qualidade está no processo. Então a gente não precisa produzir o produto, a produção, e só no final descobrir se ele está aderente ou não àquilo que a gente esperava. Então o processo, a gente não pode depender de inspeção para garantir qualidade. A quarta é abandonar a prática de escolher fornecedores exclusivamente nos preços. Em vez disso, minimizar os custos totais, procurar trabalhar com apenas um fornecedor, estabelecendo com ele uma relação duradoura de lealdade e confiança. Aqui a gente pode traduzir o que é conhecido que o barato sai caro. Então, em vez de você procurar um fornecedor que ofereça
exclusivamente olhar só quem oferece um preço mais barato pode gerar muitos problemas. Melhorar constante e eternamente o sistema de produção de bens e serviços, maximizar a qualidade e a produtividade e, por conseguinte, reduzir cada vez mais os custos. Aqui a ideia de produzir com qualidade não é necessariamente produzir com mais, vai gastar mais para produzir. Então, conforme a gente vai melhorando o sistema e trabalhando no processo, o sistema vai produzir com mais qualidade, a gente vai eliminar desperdícios e vai ter cada vez menos custos. Instituir programas de treinamento no ambiente de trabalho. O sexto ponto. Então, o treinamento tem que ser feito na rotina, no dia a dia. E o sétimo, fomentar a liderança. O objetivo de um supervisor é maximizar a qualidade de pessoas e máquinas, reformar as técnicas de supervisão, tanto dos executivos quanto da equipe de produção. Aqui a liderança não é algo que você tem que ficar em cima como se fosse um fiscal. Você tem que liderar e descobrir as potencialidades das pessoas e alocá-las nas tarefas corretas. Então é algo bem diferente do que era a rotina de administração até então. Oitavo ponto, eliminar a sensação de medo para que todos possam trabalhar de forma eficaz. Aquela coisa de gestão punitivista, de ficar em cima, ela não funciona para empresas que buscam qualidade. Quebrar as barreiras entre os departamentos. Departamentos de pesquisa, engenharia, vendas, produção devem trabalhar em equipe e procurar se antecipar aos problemas de produção e funcionamento dos bens e serviços. Aqui a questão de interdepartamentalidade é muito importante. As empresas tendem a funcionar em silos. Tem a área de vendas, a área de produção, a área de marketing, e cada uma vai tentar resolver os problemas na sua ótica. E isso tende a não dar certo. Então todos os departamentos têm que trabalhar conjuntamente. Aqui um ponto extremamente importante, e principalmente pelo fato que Deming foi o pioneiro na implementação do controle estatístico de processos. Então esses dois pontos, o 10 e o 11. Abolir a exortação de slogans, exortações e metas como meios de estimular a força de trabalho a reduzir a incidência de defeitos e a alcançar novos níveis de produtividade. Exortações desse tipo servem apenas para criar um clima de competição entre os funcionários, uma vez que a maioria das causas da má qualidade e baixa produtividade estão no próprio sistema e, portanto, fora da alçada da força de trabalho. Aqui essa é uma questão muito forte de processos. Não adianta vocês estabelecerem metas, tipo, vamos diminuir o índice de retrabalhos em 30%. A busca deve ser contínua, não uma métrica específica. Em consequência, a gente também tem o ponto 11, eliminar padrões e cotas de produção nas unidades de produção e eliminar a administração por objetivos. Eliminar a administração por números, metas numéricas, substituir por liderança. Esse aqui é um grande ponto que parece que é totalmente contra-intuitivo. Uma pessoa que sempre foi focada em números, dizer que a gestão não pode ser por números. Você controla o processo através de números e não as pessoas. Então isso é um ponto extremamente relevante. O 12º ponto é eliminar as barreiras que privam o funcionário de se orgulhar da qualidade e de seu trabalho. Supervisores devem orientar-se não por números, mas pela qualidade e eliminar as barreiras que privam os executivos e engenheiros do direito de se orgulhar da qualidade do seu trabalho. Isso significa a abolição da administração por objetivos e a das avaliações de mérito anuais. De novo, aqui é um ponto que remete ao fato que muitos gestores terceirizam o trabalho de gestão, de liderança, de orientação dos funcionários pelo número. Então ele fica como se fosse um controlador do funcionário. E isso
é desastroso para a qualidade. O 13º, instituir um vigoroso programa de educação e autodesenvolvimento. E o 14º, incentivar o comprometimento de todos para implementar as transformações, pois elas são um trabalho de todos. Ou seja, o foco é nas pessoas e não nas máquinas e nos números. Além dos 14 pontos de Deming, Deming também cunhou o que são os 7 pecados mortais, ou 7 problemas principais na gestão. O primeiro é a falta de um objetivo estável. Todas as organizações necessitam de um objetivo claro e uma estratégia a longo prazo. A sua não definição dificulta a tomada de decisão, uma vez que o caminho a tomar não é claro. Então o objetivo tem que ser algo de longo prazo, que todo mundo esteja alinhado. Então até algo tipo, nesse ano vamos mudar, vamos nos preocupar com as sobras de matéria-prima. No ano seguinte o foco é prazo de entrega, no outro ano é retrabalho e devoluções. Então o objetivo tem que ser estável. Outro pecado mortal, focar no lucro de curto prazo. Todos queremos ter retorno sobre investimento, mas o exacerbamento das estratégias focadas unicamente no lucro a curto prazo tendem a minimizar a atenção com a qualidade, uma vez que exige mais tempo para sua garantia. Então, uma história importante, por exemplo, do sistema Toyota é que, no começo, quando uma peça ou um produto saía com defeito, a linha de produção era parada para descobrir de onde veio o problema e garantir que esse problema nunca mais ocorresse. Então, a linha de produção era parada. Então, algo que pode parecer extremamente sem sentido financeiro, você parar uma linha de produção só para descobrir a origem de um problema e garantir que ele nunca mais ocorra, mas isso a longo prazo tende a ter um impacto gigantesco na qualidade e, consequentemente, no resultado da companhia. Terceiro pecado mortal, avaliação de desempenho, sistema de mérito e avaliações anuais de performance. Então, geralmente defasados da realidade, alimentam rivalidades entre os membros da equipe, aumentam a clivagem do espírito de equipe. É preferível atuar com base no feedback individual entre membros da equipe e para a equipe. Então, é um problema de você olhar no final do ano, vamos ver se você foi bem, ou se o funcionário foi bem, se foi mal, e não ter os feedbacks individuais e constantes, ou seja, é uma avaliação que você terceiriza a liderança diária para um processo anual que vai gerar mais rivalidade do que um resultado bom. Quarto ponto, quarto pecado, a rotatividade da equipe de gestão. O fato de existir uma grande mobilidade de gestão faz com que o conhecimento profundo de cada área seja menor, e quanto menos conhecimento, menos foco nos objetivos e menos certezas na tomada de decisão. Os gerentes costumam gastar mais tempo pensando no seu próximo passo na carreira do que seu trabalho anual e como fazê-lo melhor. Ou seja, se você não tem um comprometimento a longo prazo e tem uma alta rotatividade, sempre vai ter uma perda do conhecimento. Isso vai gerar problemas em tomada de decisão. O quinto, foco apenas nos dados mensuráveis. Embora seja importante medir, há parâmetros subjetivos que deixam de ser relevantes, mas que podem fazer toda a diferença na organização. Os dados, a mensuração dos dados é necessária, mas nunca suficiente. Então é necessário entender o contexto, viver o chão de fábrica, a operação, para saber aquilo que está realmente ocorrendo. E os últimos 2 pecados são focados principalmente no contexto da indústria americana, que o primeiro é o custo excessivo em relação a despesas médicas e os custos excessivos com relação a garantias. Então são coisas basicamente focadas na indústria americana. Bom, algumas referências sobre o assunto.
e muito obrigado.